E este é o CacoCast, o nosso podcast de venda de amigurumi. Eu sou a Ju Sanches, especialista em venda de amigurumi, e eu ensino você a ganhar mais de R$3.000 vendendo o seu amigurumi. Qual é o tema de hoje? Como conversar com o cliente? Qual que é a sua maior dificuldade na hora de conversar com o cliente? E a gente teve algum padrão de comportamento aqui dos amigurumeiros, mas nós vamos solucionar todas essas dores aqui respondendo a sua dúvida hoje. Por que é tão importante conversar com o cliente? Para você ganhar os seus R$3.000. Uma pessoa que expõe o seu amigurumi e não consegue conversar com o seu cliente, não consegue conduzir o seu cliente para fechar uma venda, ele é um amigurumeiro que vai fazer venda? Vai fazer venda. Vai fazer uma, vai fazer duas, vai fazer três, mas ele vai conseguir fazer suas 17 vendas e fechar os seus R$3.000? Provavelmente não. Por isso que esse tema é tão importante. Porque conversando com o seu cliente, você vai conseguir chegar nos seus R$3.000 vendendo o seu amigurumi. Quando alguém chega para você no seu Instagram, no seu WhatsApp, e quer que seja, ele tá praticamente vendido. Tô certo ou tô errado? Já tá no processo. A pergunta da Fabiana foi o seguinte: a cliente pede logo o valor e não responde as perguntas. Geralmente, os clientes, eles são assim. Se você for lembrar do seu comportamento como cliente, provavelmente você também é assim. Você já entra no perfil perguntando qual que é o preço, né? Às vezes a gente fala assim, qual é o valor, mas na verdade o que a gente quer saber é qual é o preço, quanto que isso vai me custar. E também outra coisa interessante é que nem todo mundo que chega perguntando preço é uma pessoa que está realmente interessada. Às vezes ela tá curiosa também. Esteja preparada para responder isso por muitas vezes. Qual que é a instrução aqui quando o cliente chega pedindo preço? Você nunca vai ver um cliente chegando para você e perguntando assim: qual que é o valor desse amigurumi? O que ele representa? O que vem por trás desse amigurumi? Nenhum cliente vai chegar perguntando isso. Então, se você não tomar as rédeas dessa conversa com o cliente, ele vai comandar quando começa e quando termina. Por isso que, assim que possível, na primeira fala, você tem que tomar as rédeas e você tem que tomar o comando dessa conversa. E aí você vai guiar a pessoa durante esse processo. Muitas vezes, o cliente vem, pergunta o preço, você pensa que você está conversando um diálogo com o cliente, mas talvez você está sendo aquela vendedora que fica atrás de você na loja. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para você ser um amigurumeiro 3K, um amigurumeiro que vende R$3.000, um amigurumeiro seguro, é você estar realmente interessada em ajudar aquele cliente. E não simplesmente preencher uma tabelinha ali de requisitos para o cliente fazer a compra. Como que você ajuda o seu cliente? Entendendo melhor as necessidades dele. O cliente veio até você, perguntou o preço, você vai colocar você agora no comando dessa conversa. Então a primeira coisa que você vai falar é: oi fulana, tudo bem? Já entra no perfil da pessoa, já vê quem essa pessoa é, se ela tem filho, qual a idade do filho dela. A maioria dos perfis são abertos. Existem alguns perfis fechados, mas é a minoria da minoria. Eu acho até que um dia o Instagram vai tirar essa opção de perfil fechado, porque não faz sentido nenhum a pessoa tá dentro do Instagram e fechar o perfil, mas ainda existe alguns. Então você vai analisar tudo ali e aí você já entra chamando ela pelo nome. Oi Fabiana, tudo bem com você? Aqui ajuda a Caco Amigurumi. Tô muito feliz em ter você aqui no meu perfil e a partir de agora eu mesma vou estar te atendendo. Você pode mandar isso através de um áudio, você pode mesclar áudio e texto. Você precisa se estabelecer ali para que ela se sinta segura na conversa com você. Então a primeira coisa, você já chamar ela pelo nome. Segunda coisa, você se colocar como especialista, você tá ali para atender ela, a partir de agora é você que vai ajudar ela. E a terceira coisa é realmente estar disposta a ajudar essa pessoa. Você vai fazer perguntas, você vai ser realmente interessada na vida dessa pessoa para você poder ajudar ela o máximo possível e levar o amigurumi perfeito para casa dessa pessoa. A segunda pergunta aqui foi a da Amor em Boneco e ela perguntou assim: o silêncio depois da primeira conversa. É mais ou menos seguindo a pergunta da Fabiana, mas quando tem um silêncio, assim, quando o cliente não responde. Muitas vezes, o silêncio ele vem depois de quê? Qual que é o preço?
180. Aí depois que você falou o preço, você tenta puxar uma conversa com ela e essa conversa não dá liga mais, porque a pessoa não tá mais ali. Então a conversa com o seu cliente, ela segue um roteiro, ela segue uma linha de raciocínio. Imagina você chegando pra um paquera, nunca viu ele na vida, e aí você já chega na bucha perguntando assim, quantos anos sua mãe tem? O que esse cara vai pensar de você? Vai pensar que você tá doida. Então você precisa seguir um fluxo na conversa, você precisa ter uma introdução, gerar uma intimidade com a pessoa, e aí depois você vai introduzindo ali os interesses. Perguntar pra pessoa, e aí, o que você gosta de fazer? Você precisa seguir uma linha de raciocínio. Se você chegar na bucha, ou nesse caso que a pessoa pergunta, quanto é? E você fala, tanto. E aí depois você já pergunta, quantos anos seu filho tem? A pessoa fala, não é assim, entendeu? Você não chega na bucha e pergunta pra mãe quantos anos que o filho dela tem. Uhum. Entendeu? Você tem que criar um contexto com o seu cliente. Isso é muito importante. Na maioria das vezes que o cliente deixa no vácuo, é por causa disso. Você tá perguntando coisa no seco. Então, qual que é a dica para esse caso? Crie um contexto com essa pessoa. Crie um relacionamento com essa pessoa. Imagine se essa pessoa estivesse na sua frente. Como que você levaria essa conversa com essa pessoa? Isso é muito importante. E agora eu quero até emendar uma pergunta aí. Será que toda venda é possível ser fechada? Eu pensei que você ia perguntar o seguinte: a insegurança faz a venda ou a venda faz a segurança? Você entendeu? Porque muitas vezes rola esse ciclo sem fim, de onde você não tem venda, logo você não tem segurança. E por você não ter segurança, você não tem venda. E por você não vender, você não cria segurança. Por você não ter segurança, você não faz venda. É aquele típico caso de quando você não tá namorando e não aparece ninguém pra namorar com você. Mas é só você começar a namorar que começa a pingar homem perguntando e mandando cartinha e falando coisa. Por quê? Porque você está com segurança. Segurança é uma coisa que ela sai pelos poros. A pessoa sente a segurança. Isso geralmente acontece na venda. Presta atenção que essa aqui é a técnica mais importante dessa aula. Se você não tem segurança ainda para passar o preço, para passar os valores do seu amigurumi, finja que você tem segurança. Quando você é uma amigurumeira 3K, uma amigurumeira, sabe, aquela amigurumeira que tem autoridade, aquela amigurumeira que já tá acostumada a ganhar 3 mil reais, que ela sabe que vai ganhar 3 mil reais no próximo mês, ela é uma amigurumeira segura. Mas para você se tornar essa amigurumeira, você precisa fazer vendas. Você precisa começar a agir como uma amigurumeira 3K. Eu sempre falo pra vocês, pra você ser uma empresária, você precisa começar pensando como empresária. Ju, mas eu não tenho nenhuma encomenda, não tenho R$1 no bolso. Finja que você tem essa segurança, porque aí os seus 3 mil reais vai chegar. A gente sempre faz umas ilusões negativas. Ah, eu não dou conta. Quem disse que não dá conta? É uma ilusão. Então começa a imaginar e criar uma ilusão positiva sobre você. Você já é uma amigurumeira 3 mil. Uma amigurumeira que fatura 3 mil reais. Só não faturou ainda, mas vai faturar com certeza absoluta. Porque quando você tiver essa segurança, você vai começar a falar com o seu cliente de uma forma diferente. Todas as minhas alunas que alcançam o rachei, gente, elas falam pra mim que depois que alcancei o meu rachei, o que você tem? Segurança. A palavra que elas falam é segurança. Por quê? Porque você sabe o lugar que você tá indo e você sabe que você dá conta de chegar lá quantas vezes você quiser. Lembrando que o rachei é 3 mil reais vendendo o amigurumi em um mês. Qual que a gente prefere? Ser amigo de uma pessoa insegura, que tá sempre com medo, com ciúme. A pessoa que é insegura, ela é ciumenta. Ou ser amigo daquela pessoa que é sempre alta astral e vai dar tudo certo. Ela não é aquela pessoa reclamona, aquela pessoa que é positiva. Qual que a gente prefere estar perto? Da pessoa positiva, da pessoa confiante. Pontinhos da Tuca. Ela perguntou assim, ó. Como não parecer ansiosa demais para fazer a venda? Tá vendo, gente? A gente volta para aquele negócio lá da segurança. A gente não tem nenhuma encomenda. De repente vem uma pessoa e tá indo tudo certo ali pra pessoa fazer a compra. A gente fica ansiosa mesmo. Só que tem um gatilho mental, que é o gatilho mental do desapego. Quando a pessoa vê que você quer desesperadamente aquela venda, aí a pessoa entra no comando daquela conversa novamente. Ela pensa assim, ó.
Ah, Juliana tá pegando o boi de ter a minha encomenda. Aí ela pechincha, fica postergando a data, aí ela pede pra não pagar, deixa eu pagar só quando tiver pronto, porque não sei o quê. Quando você demonstra ansiedade pro seu cliente, você está fazendo o contrário do gatilho mental do desapego. O que é o gatilho mental do desapego? O gatilho mental do desapego é quando você demonstra pro seu cliente de que você tá fazendo um trabalho de verdade aqui. Isso aqui não é uma brincadeira. O seu amigurumi não é um passatempo. Seu amigurumi é um negócio. E quando você posta todos os dias, quando você faz vários amigurumis, tá sempre fazendo amigurumi e tá postando todos os dias, você cria na cabeça do seu cliente um gatilho do desapego, porque ele vai pensar assim: ah, a Juliana não precisa da minha encomenda, porque ela tem muitas encomendas. Todo dia ela posta um amigurumi novo, ou seja, ela está vendendo. Isso aí sem você precisar falar pro seu cliente, sem você precisar mentir pro seu cliente, dizendo que, ah, eu tô com a minha agenda lotada, ah, eu vou te jogar lá pro mês de dezembro porque eu tô com a minha agenda estufada. Você não vai mentir pro seu cliente. Lembra que aqui a gente sempre fala a honestidade e a integridade em primeiro lugar. Nunca minta para o seu cliente. Só que quando você tá sempre postando, o seu cliente já sente esse gatilho mental do desapego sem você precisar falar nada. Você tá entendendo? Então isso aqui é uma ferramenta muito poderosa. Ju, não entendi que ferramenta é essa. Postar todos os dias. Às vezes não é por falta de amigurumi que você deixa de postar. Às vezes é por falta de tempo. Às vezes é por falta de prioridade. Às vezes você não colocou postar como sua prioridade. Minha prioridade é fazer um monte de amigurumi, encher minha caixa de estoque. Não. Pega os amigurumis que você tem aí, faz aquela sessão de foto, edita eles maravilhosamente e todo dia posta. Isso vai criar na cabeça do seu cliente automaticamente um gatilho mental do desapego. Quando ele vier conversar com você, ele já vai vir com um olhar diferente. Ele não vai vir com um olhar assim: Juliana, você postou 3 meses atrás, você ainda faz amigurumi? Aí você fala: não, faço. Nossa, faço sim. Qual que você quer? Aí ele vai pensar: faz nada, tem 3 meses que não faz. Vai pegar o boi se eu pagar aí R$20 pra ela fazer uma amigurumi pra mim. Já vou emendar aqui na pergunta que a Simone fez aqui no YouTube. Ela perguntou assim, ó: e quando o cliente diz: qual garantia você me dá que eu vou receber meu amigurumi? Isso aqui, Simone, tá justamente atrelado no que eu tô falando. Se você não posta sempre, gera uma insegurança tão grande no seu cliente que ele vai pensar: que segurança que você me dá? Que você vai me dar mesmo esse amigurumi? Não sei, não vi você entregando amigurumi pra ninguém. Você tá sumida tem 1 mês que você não posta nada. Agora, quando você faz story, você posta todos os dias, você faz reels, você mostra cliente recebendo, você faz aquela muvuca, gente, mais um amigurumi aqui fazendo. É lógico que a pessoa, o cliente que tá lá do outro lado não vai pensar assim: nossa, essa menina toda hora tá fazendo amigurumi pra deixar na casa dela. Não, ele pensa assim, ó: essa menina tá lotada de encomenda. É lógico que ela vai me entregar. Se alguém perguntou: qual garantia você me dá de que esse amigurumi vai chegar mesmo? Acenda um pisca-alerta na sua cabeça. Significa que o seu perfil não está confiável ainda pro seu cliente. A partir do momento que você movimentar o seu Instagram de forma profissional, o seu cliente vai ter segurança e ele jamais vai falar uma coisa dessa pra você. A pergunta aqui da Belinha Amigurumi é assim, ó: como fazer uma entrevista com alguém que eu já conheço? Ah, essa é muito boa também. Às vezes sua prima te chama pra fazer uma entrevista, né? Ah, Ju, amei esse amigurumi novo que você postou aqui. Quanto que custa? A mesma coisa, tá, gente? Você finge que você nem conhece ela. Oi, fulana, tudo bem? Aqui é a Ju. Nossa, eu fiquei feliz demais por você entrar. Ó, a partir de agora eu vou te atender. E eu quero saber o máximo de detalhes possíveis, porque eu quero te atender da melhor forma possível. Aqui você é VIP. Não muda só porque você já conhece a pessoa. Ah, Ju, só que muda sim. Porque lá dentro do curso, você pede pra gente perguntar o nome da criança, a idade. Gente, você não vai perguntar a idade, mas você vai perguntar outras coisas. Por exemplo, é o filho da minha prima. Eu não sei qual é o desenho preferido dele. Então eu não vou perguntar quantos anos ele tem, mas eu posso confirmar. Se amigurumi é pro Luquinhas, nossa, ele vai amar, tenho certeza. Mas me diz uma coisa: qual é o desenho que tá mais na cabeça dele agora? E ele tá no jiu-jitsu, não tá? Ele tá gostando do jiu-jitsu? Ele tá querendo ficar por mais tempo? Ou ele tá preferindo o futebol de antigamente? A conversa é a mesma. A diferença é que você vai adaptar ela para as coisas que você já sabe. Vai ser a da Canto Criativo Ateliê. Mal deixam a gente falar e ficam: mas qual o preço? Eu fico nervosa. Quando o cliente fica muito ansioso para saber o preço, primeira coisa, fala o preço.
Porque, como eu falei, às vezes o cliente nem é cliente, às vezes ele não quer comprar, às vezes ele tá curioso e tá tudo bem. Só que a gente não vai tratar ele com menos importância só porque ele é um curioso. A gente vai fazer a mesma importância com ele. Só que aí você vai acender outro pisca-alerta para esse aqui. Porque é o seguinte, se o cliente tá muito ansioso e tá te interrompendo e falando, não, mas eu só quero saber o preço. Talvez você não construiu a história, você não construiu a narrativa do seu atendimento de uma forma eficiente. Se o cliente pegou ali no meio e falou, não, Juliana, eu só quero saber o preço, a gente já fica todo nervoso, né? Quando o cliente é mal educado, a gente já fica todo... Ai, você quer sair correndo, largar o celular e sair correndo. Eu fico assim, quero atender mais ele. Mas às vezes esse cliente, ele fecha a venda também. Mas, no meio do negócio, o cliente falou, não, eu só quero saber o preço mesmo. Toda conversa que você for fazer, eu quero que depois que você terminar a conversa, você volte a conversa lá no início e estude essa conversa que você teve com o seu cliente. Aonde será que eu perdi o meu cliente? Qual dessas etapas aqui não deu certo? Qual etapa foi boa e eu vou repetir com o próximo? Qual dessas etapas aqui eu não vou fazer da próxima vez? Porque cliente, gente, é muito parecido. Quando você aprender a conversar com o seu cliente, você vai conseguir fechar a venda na maioria das vezes. Quem é? Foi a Pitikuti, né, que falou. Hoje ela fecha 80% das vendas. É um número altíssimo. 80% dos orçamentos que são feitos com ela consegue fechar através de uma conversa. Quando você consegue fechar o máximo de orçamento, o que você vai ter? Seus 3 mil reais. Apenas 17 encomendas de 180 reais já fazem aí os seus 3 mil reais. Então a gente precisa ter uma atenção na hora da conversa. Você precisa ter um estudo na conversa que você está tendo com seus clientes. Aonde eu perdi o meu cliente aqui? Aonde eu posso colocar um detalhe? Aonde eu posso colocar uma pessoalidade? Aonde eu posso colocar um gatilho mental para trazer o meu cliente mais para perto, para que ele queira conversar comigo, onde as pessoas estão carentes, as pessoas querem conversar. Eu já fiz amizade, gente, a amizade que eu levo até hoje por causa dos amigurumis, por causa dessa conversa, mas já rolou conversas assim também, onde eu fiquei com vergonha, falei o preço, saí correndo, perdi a venda. Só que o importante é você sempre evoluir. A próxima conversa tem que ser melhor do que a anterior e não pior, porque às vezes a pessoa pensa assim, a pessoa só quer saber o preço, eu não vou fazer essa técnica da Ju, eu vou falar o preço logo, vou ser mais seco, as pessoas não têm paciência pra isso. Tem, as pessoas têm paciência com isso. Talvez você ainda não tenha a estratégia correta, talvez você ainda não conseguiu atingir o flow correto da conversa, mas você vai conseguir se você continuar melhorando e melhorando. Não é pra desistir da conversa com o seu cliente, é pra melhorar e se aprimorar. E a pergunta aqui da Liliane Amigurumis, ela perguntou assim, o cliente adquiriu um amigurumi, como oferecer um amigurumi novo para esse cliente? O cliente já fez uma encomenda. Já comprou uma vez. Já comprou uma vez. Como chamar esse cliente para comprar de novo? Gente, essa pergunta é muito boa. Por quê? Porque muitas vezes a gente gasta tanto tempo buscando novos seguidores, buscando novos clientes, quando muitas vezes o cliente está dentro da nossa casa, o cliente já acompanha o nosso Instagram. Se você já vendeu para um cliente, esse cliente já sabe que você vai enviar esse amigurumi. O cliente já sabe que você tem um carinho pelo seu amigurumi. O cliente já te conhece. O cliente já conversou com você. O que eu fazia quando eu vendia amigurumi? Eu seguia os meus clientes, mas não era para ficar stalkeando eles, não. Eu seguia eles justamente para ter esse relacionamento mais perto. Tenha um interesse genuíno pela pessoa. A pessoa sente isso. Então, siga a pessoa de volta, manda feliz aniversário no aniversário dela, comenta a foto da filha delas, curtir a foto dos outros, gente, uma ferramenta tão importante que a gente usa muito pouco. Pelo curtir, você sabe qual a intenção dessa pessoa com você. Se você curtiu uma vez a foto da pessoa, a pessoa fala, Juliana está me vendo, ela tá me seguindo, ela tá me acompanhando, que legal, Juliana está por aqui. Agora, se você foi e curtiu 20 fotos, a pessoa fala assim, essa Juliana quer que eu veja ela. Você entendeu a diferença? Quando você curte uma, a pessoa percebe que você tá ali. Quando você curte 20, a pessoa sabe que você tá forçando a amizade. Então eu não quero que você force a amizade com essa cliente. Eu quero que você construa uma amizade com essa cliente. É diferente. E aí, quando você tiver um produto novo que você acha que encaixa com esse cliente, chama ela.
Então, por exemplo, você já vendeu um polvo para essa cliente quando o bebê dela nasceu. E o bebê dela completou 1 ano agora. Aí agora você vai chamar ela, vai falar assim: oi, Maribel, tudo bem com você? Aqui é a Ju, lembra de mim? Aí ela vai falar: ah, lembro e tal. Como é que tá o polvinho? Seu filho pegou ele mesmo? Você acha que valeu a pena? Ou ele nem deu moral? Porque às vezes a gente compra um negócio do nosso filho, a gente pensa que vai ser sucesso e não vai. Como é que foi o polvinho aí com o seu filho? Lembra? Ser interessada na vida da pessoa, interessada no seu amigurumi em relação àquela pessoa. O que seu amigurumi resolveu na vida daquela pessoa? Esteja interessada na vida dessa pessoa. E aí a pessoa vai responder: ah, Ju, menina, comprei. Ele dormiu algumas vezes, depois ele nem deu moral mais. Nossa, acontece mesmo. Mas assim, o amigurumi, o polvinho, não deu nenhum defeito, né? Tá 100%, né? Não, Ju, tá do mesmo jeito que eu comprei. Maravilhoso. Nossa, super resistente. Ah, fulano, essa aqui é uma das coisas que eu mais gosto no amigurumi. É a resistência dela. Eu já fico imaginando que seu filho pode não ter gostado do polvinho, mas imagina quando ele for grande, tiver um filho, ele dando esse polvinho. Então guarda esse polvinho bem embaladinho aí, tá. Pô, conversa com o seu cliente, seja amigo do seu cliente. Tem gente que fala assim: Ju, eu não sei encher linguiça desse jeito. Não é encher linguiça, é conversar, ser amigo, ser interessante, ser interessado. Depois você vai falar assim: olha, fulano, na verdade eu tô entrando em contato com você porque eu tô lançando agora uma coleção de amigurumi personalizado. Esse amigurumi, ele é igual ao seu filho. Eu faço ele com as características do seu filho. E aí eu lembrei do seu filho, porque eu lembrei que logo o Matheus vai completar 1 ano, né? Essa idade é excelente pra fazer o personalizado dele. Porque aí a gente já sabe a cor do cabelo dele, a cor do olho que vai ficar no final e tal. Você tá conversando com ela, você tá levando ela no assunto. Posso te mandar os modelos pra você dar uma olhada? Se você gostar aí até pro aniversário e tal, você fica à vontade. Ah, pode, Ju, claro. Você vai mandar a foto dos minimins. Ó, esse aqui é o Pedro. Eu achei ele muito a cara do seu filho, porque ele tem esse cabelinho mais enrolado e tal. Só que se eu fosse fazer pro seu filho, eu ia fazer ele com o tom de pele do Lorenzo e tal. Você conversa com a pessoa. Ju, como é que eu faço pra atender, pra responder? Não é atender, responder, é conversar. Uma coisa importante para ser interessante é o seu perfil. Exatamente. Você tá frequente ali no seu perfil. O cliente que comprou uma vez, ele tá, ó, de olho no seu perfil. Uma vez, eu fiz uma venda pra uma cliente. E aí ela veio, perguntou e tal, e eu fiz esse processo de conversa. A gente se tornou amigas mesmo. E aí eu continuei conversando com ela, segui ela, falava das filhas dela. Nossa, fulana tá cada dia mais bonita. Nossa, que cabelo é esse, esplendoroso e tal. E a primeira compra que ela fez foi um Jesus e um Minimin. Já foi uma compra bacana, já foi aí mais de R$300. Eu continuei mantendo essa amizade, conversava, postando sempre, conversava sobre a filha dela, ela conversava sobre o meu filho, e aí ela entrou no meu pessoal, virou aquela coisa, aquela folia. Quando passou um tempo, ela veio e falou assim: Ju, a minha mãe tá vindo aqui pros Estados Unidos, ela mora nos Estados Unidos, eu queria encomendar agora 10 Jesus. Imagina a compra, gente. Imagina eu feliz igual um pinto no lixo, né? Por quê? Porque ela confiava no meu trabalho. Ela já tinha recebido. A filha dela tinha gostado. A filha dela levava o Jesus pra igreja. Levava o Jesus pro parque. E aí ela começou a receber as amigas dela. Onde que compra? Como é que faz pra comprar? Ela resolveu comprar pra todas as amigas dela pra dar de presente. Através da conversa, essa brincadeira, esse relacionamento. Como dispensar educadamente? Porque pode ser uma encomenda. Sabe aquela encomenda? Eu queria encomendar uma ovelha pipoca com você. Ah, essa é boa. Tem um negócio que vale muito. Se você não quer fazer essa encomenda, joga o preço lá nas alturas. Eu faço assim, que aí eu não preciso encomendar, não preciso rejeitar. Quanto que é uma ovelha pipoca? R$555, menina. Ju do céu, é muito caro, foi realmente. Por isso que nem tem no meu catálogo, porque ela dá muito trabalho. Aí, o único preço que tem pra ela é R$550. Mas se você quiser, eu vou fazer com o maior carinho pra você. A pessoa, não, quero não, obrigado. Se você não quer receber encomenda, mantenha o preço dessa coisa. Então, ovelha pipoca, né, gente? Por favor. Ah, Ju, adoro fazer ovelha pipoca. Beleza, então faça ovelha pipoca. Eu que não faço nunca mais uma ovelha pipoca. Mas, por exemplo, chaveiro. Ju, não aguento mais fazer chaveiro porque as pessoas não querem pagar. Então,
eu mantenho o preço. Naine Crochê, ela perguntou assim, ó, quando o cliente pergunta o preço, eu travo e ainda não consigo desenrolar a conversa. A Naine falou assim, ó, quando o cliente pergunta o preço, eu travo. A estratégia é o seguinte, anota aí no caderno de vocês. O cliente falou, qual é o preço? Você vai responder o seguinte, oi fulano de tal, aqui é a Ju, dona da Caco Amigurumi. Eu vou te atender pessoalmente daqui pra frente. E aí, você vai falar assim, ó, antes de te passar o preço, eu queria entender melhor qual que é a sua necessidade, porque o amigurumi aqui, cada um tem um preço. Eles variam de acordo com a sua necessidade, de acordo com a adaptação que eu vou fazer pra você. E é verdade, gente. Se você fizer uma roupa a mais pra esse amigurumi, ele vai sair mais caro. Se o cliente quer um amigurumi maior, ele quer um amigurumi adulto, vai sair mais caro. Então você precisa entender a necessidade dele pra você falar o preço certinho. Então você vai falar isso e aí depois que ele falar assim, ah, beleza então. Aí você vai começar a entrevistar. Só que lembrando, a entrevista ela segue um flow. É como se você conhecesse uma pessoa pela primeira vez e aí você vai conduzindo ela a uma conversa. Tem gente que fala assim, Ju, não, mas eu prefiro colocar o preço logo lá no post. Só que mesmo que o preço esteja lá no post, a pessoa vai perguntar pra você no direct, que ela quer escutar de você o preço daquele amigurumi. É impressionante. Uma coisa que me dá um ranço como cliente é a pessoa falar assim, todos os preços estão na descrição das fotos. É a mesma coisa que você falar assim, não quero conversar com você. Se você quiser, você vai lá, você fecha sua venda sozinha, você se atenda sozinha e depois você me dá aqui o dinheiro. E outra coisa muito importante, gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês não é uma coisa mágica, não é um dom, é um hábito que você cria com você mesma. Quanto mais entrevistas você fizer, quanto mais conversas você fizer, melhor você vai se tornar nisso. Eu não sou uma mágica de conversa, mas eu desenvolvi técnicas e a repetição. Porque como eu falei com você, a mesma coisa que você falar com essa cliente, depois que você acertar, a mesma coisa você vai falar com o próximo cliente. Tá vendo como fica mais fácil a gente faturar os nossos 3 mil reais, gente? Por quê? Porque você vai repetir. Os 3 mil reais é a mesma coisa de ganhar 150 reais por mês. Só que é você repetindo estratégias certeiras. Ju, tenho feito muitos orçamentos, só que na hora que eu passo o valor, a pessoa some ou diz que chama depois. O que eu falei pra vocês? A gente tem que fazer 17 vendas pra fechar os nossos 3 mil reais. Essa é uma parte fundamental. Qual que é melhor? Você fazer 50 orçamentos no mês ou você fazer 20 orçamentos no mês e fechar 17 encomendas? Eu sempre falo pro Theo, se você não tem tempo pra fazer bem feito, aonde você vai ter tempo pra fazer 2 vezes? Se você não tem tempo pra parar e atender o seu cliente de forma certeira, de forma que ele leve não um amigurumi, mas 2, 3, 4, um do estoque, ou atender 50 e fechar 2. A gente não quer fechar 2, 3, 4, a gente quer fechar 17 encomendas de 180 reais e faturar 3 mil reais no mês. Esse é o objetivo aqui. Separa 2 horas, essas 2 horas aqui do meu dia eu vou só atender. Vou ficar só pra atender, comentar, curtir. Separa essas 2 horas pra você ser legal com a sua audiência. Ó, a Viviane falou assim, eu consigo fechar todos os meus orçamentos. Olha aí, 100% dos orçamentos fechados. Como que eu faço isso? Como que eu consigo fechar todos os orçamentos? Aí nós vamos dividir essa pergunta em 2 coisas. Primeira coisa, como que tá a sua audiência? Às vezes a gente tá falando pros amigos, pra família, pros vizinhos. E talvez isso aconteceu muito no meu perfil, tá? Eu tô falando do que aconteceu no meu perfil. As pessoas que estavam por ali no começo não tinham dinheiro pra comprar o amigurumi. A minha mãe fala pra mim, filha, eu não pago nem 20 reais no seu amigurumi. Ela fala até hoje. Falei pra ela esses dias, eu falei assim, mãezinha, você lembra quando no começo você falou que pagava nem 20 reais? Ela falou assim, até hoje eu não pago. Se ela não tem esse dinheiro, se ela não vê isso como prioridade, não paga. E tá tudo bem. Se você tá falando muito pra esse público, faça parcerias, faça distribuições pra você ter um público novo. Talvez as pessoas estejam olhando pro seu perfil também e achando que o seu amigurumi é 20 reais. Aí quando você fala o preço, ela some, porque ela tava com a expectativa de 20 reais. Aí você fala 180, você acha que ela vai fazer o quê? Fugir e sair correndo. Toda a estratégia vai te levar pros seus 3 mil reais. Não adianta você achar que só
a conversa sozinha vai resolver todos os seus problemas. Se o seu perfil não está sendo em dia, você não tá todo dia postando, todo dia aparecendo, não vai ser na conversa que você vai mostrar pra pessoa que você é verdadeira, que você é honesta, que você entrega, que o seu produto é bom, que as pessoas confiam em você. Ela quer ver ali todo dia no seu perfil. Então a estratégia, ela é completa. Hoje a gente estudou sobre conversa, mas tem que fazer a conversa, a postagem, o amigurumi em si, tem que ser um amigurumi de valor. Os stories, a legenda. A Ju não gosta de aparecer nos stories. Não apareça, mas faça os seus stories. Não é porque você não gosta de aparecer no story que você tá liberado de não fazer story. Faça story sem aparecer, mas faça story. O Reels, a gente teve uma aula sobre o Reels na terça-feira e foi fantástico. Se você não assistiu, volta lá no YouTube, no Instagram, assista a aula do Reels. E toda essa estratégia, você vai construindo uma relação de confiança com seu seguidor. Não esquece de estudar as conversas que você já teve com seus clientes e achar os pontos fortes e os pontos fracos. Um beijo, um queijo, uma rapadura. Até a próxima. Tchau!